Nós estamos recebendo aqui com muita alegria Luciano Vaccari, que é diretor executivo da Acrimate. Nós vamos entrevistar o Luciano Vaccari. Tá lá, a análise gado gordo, tá ali. Deu o terceiro. Nós vamos entrevistar o Luciano Vaccari, mas antes da entrevista, Luciano, eu quero rodar um áudio. Eu fiz uma edição, evidente, desse áudio, era um vídeo. Você deve conhecer a Carmen Sestari da Rural Business. Conhece, né? Então eu queria, inclusive, que você acompanhasse o áudio da Carmen Sestari e a análise que ela faz do mercado depois dessa questão do gado gordo. Foi a única analista que eu vi que está sendo bastante contundente nesse aspecto. Vamos ouvir. E o varejo de carne bovina viu neste final de semana um cenário inédito. A corrida para retirar carne bovina da JBS e da BRF das gôndolas de açougues, boutiques de carne e supermercados. E uma forte onda de descontos no valor dos produtos dessas duas empresas. Reflexo direto da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Não tem como negar que a JBS está sendo a mais prejudicada. Se não colocaram fortes descontos nas carnes da empresa, retiraram o produto da gôndola e colocaram em pontos de vendas da periferia de grandes centros de consumo Brasil afora. Quem opera no mercado de gado gordo e da carne bovina não pode cair nessa conversa fiada de que a Operação Carne Fraca vai aumentar os problemas de demanda de carne bovina aqui no Brasil. Não vai. Primeiramente, o alvo da Polícia Federal é a corrupção dentro dessas empresas e a compra de apoio de políticos para facilitar o seu controle de mercado. Para a Polícia Federal, é a carne dos políticos que é fraca, mas a carne brasileira é forte. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal de Curitiba sabem que tem na Operação Carne Fraca empresas corruptas que podem deixar os atos e desvios de corrupção que envolvem a construtora Odebrecht em segundo plano. O analista-chefe da equipe de pecuária de corte da Rural Business, Júlio Brissac, reportou que nos Estados Unidos, no início desse ano, um corte como o da famosa picanha custa $10 a peça. Eu estou falando daquela picanha com pouco menos aí de 1,5 palmo, como tem que ser a boa picanha. Ou seja, lá nos Estados Unidos, para o consumidor americano, esta picanha custa R$30. Se tivéssemos esse preço nos açougues do Brasil, em um dos cortes mais nobres do boi, como a picanha ou o filé mignon, não teríamos 1 quilo de carne bovina para ser exportada. A pecuária de corte do Brasil não pode, como no passado, deixar-se envolver por aqueles que querem a manutenção de um sistema corrupto, bancado por empresários que só cresceram mamando nas tetas de um governo historicamente distante dos princípios igualitários de mercado. Nós vamos ver, a partir do desdobramento da Operação Carne Fraca, uma pecuária de corte maior e mais justa, longe dos conchavos e do dinheiro de corrupção, para controlar esse mercado e achatar a margem de lucro de produtores e de frigoríficos honestos, que não conseguem crescer no ambiente corrupto de hoje. As vendas de carne bovina no mercado doméstico foram fortes nesse final de semana, já que teve muita carne bovina da JBS sendo liquidada. E olha, para finalizar, não caia na conversa fiada do governo brasileiro de desviar o foco principal da Operação Carne Fraca, que é mostrar ao Brasil um novo esquema de corrupção de políticos e dirigentes de empresas no setor de carne brasileira. Para desespero dos frigoríficos de todos os portes, as porteiras das fazendas foram fechadas e a demanda de carne bovina cresceu com as liquidações de carne da JBS no varejo. A competição para captar gado gordo vai aumentar e os preços da arroba também. E prepare-se, porque vem aí a nova pecuária de corte do Brasil. Eu gostei não sei se é porque eu torço para que isso realmente aconteça, para que os donos de frigoríficos e os políticos ladrões sejam punidos, porque eu acho que essa é a essência. Não foi um problema de que a carne é de má qualidade, etc. Tal. A essência é a corrupção que tem que ser banida do Ministério da Agricultura, da Friboi,
da JBS, da Seara, da BRF, etc. e tal. Bom dia, Luciano. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia, amigos da Capital FM. É uma satisfação estar aqui com vocês e ter essa conversa franca, essa conversa clara, e essa conversa nesses níveis, Antero. Como você colocou agora, a sabedoria, a experiência vale muito nesse momento. Nós vivemos, como você acabou de falar, um momento importante na atividade de pecuária de corte brasileira. Infelizmente transformaram a cadeia da pecuária de corte da carne bovina brasileira num cenário de cadeia mesmo. É um absurdo o que fizeram. Colocaram muitos anos de trabalho sério das indústrias, do Ministério da Agricultura, dos pecuaristas, da construção da imagem da carne brasileira no ralo, na vala comum, por conta de um negócio desastroso, de um ato criminoso, de um ato de corrupção. E a gente precisa trabalhar agora para reestruturarmos essa imagem e não perdermos principalmente a oportunidade de fazermos o que tem que ser feito há muito tempo. Por exemplo, nós não podemos deixar de falar disso. Por exemplo, o que foi feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil nos últimos anos, fomentando a concentração da indústria frigorífica no Brasil. Ele foi o grande responsável por isso. Foi ele quem financiou o seu JBS, ele quem financiou a expansão da BRF, da Seara, do Marfrig, de tantas outras empresas deste segmento com dinheiro público, numa política totalmente míope, que deu no que deu. Você colocar tanto poder na mão de pouca gente, você acaba prejudicando um monte de gente. Um número, por lei, o BNDES-Par pode ser sócio em até 32% das empresas, Mauro. E ele é sócio de 32% do JBS e do Marfrig. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso, Antero. E o resultado, infelizmente, quando você dá muito poder para muito pouca gente, acaba pagando a maioria. Infelizmente, o consumidor brasileiro vem pagando, e a imagem da carne brasileira sofreu esse golpe por conta de uma série de coisas que não começaram agora, começaram lá atrás. A Carmen Sestari está dizendo que tem algum problema de corrupção nisso, que se investigar melhora a vida de todo mundo. E é que é maior do que essa corrupçãozinha de funcionário público e tal, que não é bem isso, que a coisa, a gente percebe claramente, Antero. Então não é bem isso, porque a Friboi é muito privilegiada. É demais, isso está, a olhos vistos, já está há muito tempo. Você vê essa situação exposta, você vê a manipulação do mercado, você citou aí a questão das plantas, vem citando, aliás, reiteradamente, Antero, essa coisa das plantas frigoríficas que são fechadas para que eles controlem o mercado, né? Controlem o pecuarista, controlem o preço, enfim. E é uma situação extremamente grave, não é fácil, tá muito claro que tem corrupção e não é corrupção pequena. E a Sestari fala aí numa coisa, ela dá a dica é o seguinte: é maior que a Lava Jato. É maior que a Lava Jato. E assim, o governo brasileiro, que devia cuidar do CAD, né? Para que o CAD fiscalize a não concentração, o governo coloca o BNDES-Par para estimular a concentração na mão de bandidos. Infelizmente foi isso mesmo que aconteceu, Antero. Nós estivemos pessoalmente alguns anos atrás no CAD, fizemos uma apresentação da situação da pecuária e da distribuição de plantas da indústria frigorífica aqui no Mato Grosso. Os estudos são claros, são publicados, são públicos. Hoje 50% do abate do estado de Mato Grosso é da JBS. E quando a gente leva isso para JBS, Marfrig e Minerva, esse número chega a 70% do abate. Nós estamos falando de 3 grupos frigoríficos que tem 70% do abate do estado de Mato Grosso. Quase um monopólio, né? Não é só o JBS. E o que representa é um cartel, 70%? É o cartel. E o que representa 70% do abate aqui? Representa 70% do maior abate, do maior rebanho comercial do Brasil. Nós temos 30 milhões de cabeças de gado, nós abatemos 5 milhões de cabeças de gado por ano, e isso representa 21 mil bois abatidos todos os dias. Ou seja, 70% disso é da mão de 3 empresas. E pasmem vocês, o CAD respondeu oficialmente de que não existe concentração da indústria frigorífica no Mato Grosso, no Brasil, e deu uma penalidade administrativa ao JBS, dizendo que de 7 milhões de reais foi a multa, dizendo que essa multa teria sido porque ele não teria comunicado à CVM
né, de uma aquisição de uma nova planta e que isso não acontecesse mais. É onde nós vivemos, isso foi formalizado. Eu estive lá pessoalmente junto com a diretoria da Acrimate à época, isso faz coisa de 4 ou 5 anos. O Nininho, né, que... Fez toda a CPI. Não, fez a CPI, mas não levou a CPI como devia levar, né? Na verdade, nem o relatório foi votado ainda, né, Antero? O que o setor, a Acrimate, está fazendo? Porque assim, da porteira para dentro, o pecuarista mato-grossense é exemplo para o Brasil, como é todo o setor produtivo de Mato Grosso. E o que esse pecuarista, que é associado à Acrimate, ou até que não é associado à Acrimate, o que esse pecuarista pode perceber? A Carmen Sestari está certa? Que ela acha que, passada esse frisson aí, essa turbulência, a arroba vai subir? Antero, eu não concordo com essa parte. Ela tem razão na maioria da análise dela, mas infelizmente, passado isso, a arroba não vai subir. Vai cair, né? E não vai subir porque já não ia subir. Quando a gente olha as tendências de mercado a preço futuro, por exemplo, isso é dado pela BMF, com a bolsa, é a quarta ou quinta maior bolsa do mundo, a gente já via para o ano de 2017 preços extremamente achatados por conta de uma oferta maior, por exemplo, de uma redução de consumo que já tinha acontecido. Nos últimos 10 anos, o consumo de carne bovina no Brasil caiu de 38 para 28 quilos de carne por habitante ano. Ainda essa semana eu conversava com um grande especialista desse negócio a nível mundial, o Tejon, se você me permite falar, e nós conversávamos sobre em que momento da história nós perdemos a mão, porque isso veio acontecendo nos últimos 10 anos. Ou seja, nos últimos 10 anos o consumo de carne brasileira caiu 10 quilos. No Uruguai, vizinho nosso aqui, o consumo de carne por habitante lá é de 80 quilos. Na Argentina é de 70 quilos. E lá eles fazem guerra, panelaço, qualquer coisa pela carne bovina. O rebanho de Mato Grosso no último ano aumentou 1 milhão de cabeças. Nós temos de 29 milhões de cabeças de gado para 30 milhões de cabeças de gado. E isso é normal, isso faz parte do ciclo da pecuária. O que não é normal são interferências de mercado. O que não é normal é um negócio como esse que aconteceu e algumas empresas se aproveitarem disso para disseminar o caos, disseminar o fim do mundo, falar que ninguém mais vai consumir carne, que todo mundo embargou, e a gente precisa ter muito cuidado em analisar isso. Hoje existe sim para o Brasil algumas restrições comerciais importantes, como é o caso da China, por exemplo, que era o maior comprador de carne bovina do Brasil, mas, por exemplo, o Chile embargou e retirou o embargo no dia seguinte. Os Estados Unidos pediram mais informações. E os Estados Unidos são os compradores mais exigentes do mundo. Os Estados Unidos parece que vão auditar toda a carne que chegar lá. E eu acho que isso é bom, né? É bom, nós não temos absolutamente... É um atestado, né? Vai fornecer mais um atestado da qualidade da carne brasileira. Exatamente, nós não temos absolutamente nada a esconder de ninguém. Pelo contrário, nós queremos que as missões, e vai aqui aproveitar o espaço para falar ao Ministério da Agricultura, que venham auditar as nossas plantas. Nós temos visto o ministro Blairo fazer comitivas de levar jornalistas e técnicos para visitar plantas no Rio Grande do Sul, no estado de Goiás, que venha visitar Mato Grosso. O maior produtor, né? O maior produtor, um estado que não foi envolvido em momento algum nesse esquema de corrupção. Um estado que tem o maior rebanho comercial do Brasil, um estado que é o segundo maior exportador de carne do Brasil, e que nós temos muito orgulho do animal que o pecuarista entrega à indústria frigorífica e de todo o trabalho de processamento. Aliás, as indústrias frigoríficas do nosso estado têm um padrão acima da média mundial. Agora, nós não podemos colocar a culpa nos outros. Existem problemas, sim, dentro do Ministério da Agricultura, problemas sérios de corrupção, problemas sérios de usurpação de poder. Por exemplo, todo mundo que tá nos ouvindo, nós aqui mesmo, nós temos conta em banco. Nos últimos anos, 2 anos, quantas vezes o gerente de vocês, de quem nos ouve, os nossos, foram mudados? Isso é normal. Isso é uma medida de segurança, para você não manter vínculo, não criar vínculo. No caso da indústria frigorífica, por exemplo, o agente fiscal, o fiscal agropecuário, ele é concursado, ele passa num concurso para um determinado CIF, que é o estabelecimento sanitário, e dali ele só sai o dia que ele quiser. Ele não pode ser transferido.
Tem que Isso tá mudar errado. esse sistema, né? Tem que mudar. Isso tá errado. Tem que fazer rodízio. Por que não montaram um esquema de rotatividade? Você vai pra lá, alugue sua casa, compre sua casa, mas você vai ficar lá no máximo 2 anos. E depois você vai pra outro lugar. Você dar uma caneta tão pesada pra uma pessoa só segurar, dependendo do caráter dessa pessoa, o problema é questão de tempo. Foi o que aconteceu, infelizmente. O Ministério da Agricultura entregar o serviço de inspeção federal para indicação política é demais, né? Aí o cidadão tá lá para fazer caixa para partido político, pro PP e pro PMDB, né? Foram os dois indicados, superintendentes indicados. Mas eu gostaria de saber do Luciano o seguinte: primeiro, como é que tá agindo o ministro Blairo Maggi? Que eu acho que as atitudes do ministro, acho que a reação do ministro são reações positivas para restabelecer o mercado. E segundo, como é que o senhor avalia também a atitude do governador Pedro Táxi, que também para mim foi rápido, pegou um avião aqui, foi a Brasília, presenteou Michel Temer e vai agora estimular um encontro em Brasília, que é uma medida acertada para oferecer a carne mato-grossense. Então, eu vejo da seguinte forma, de maneira muito clara: o tratamento dado tanto pelo ministro Blairo como pelo governador Pedro tem sido exemplar. Desde o primeiro dia, o Ministério da Agricultura, sob o comando do ministro Blairo, abriu as portas do ministério, abriu os relatórios, colocou todos os técnicos do ministério à disposição dos embaixadores, das missões comerciais, dos ministérios da agricultura dos outros países e da população brasileira, não omitindo nenhuma informação. Isso é muito bom. De imediato foi determinado que se separasse o joio do trigo, que fossem investigados e interditadas os estabelecimentos que foram citados na operação. Informações foram dadas, haja vista os embargos que foram anunciados e retomados por conta que ficaram satisfeitos com as informações que foram dadas. Isso foi levado ao conhecimento do presidente Michel Temer, que também determinou que fosse dado toda a transparência nesse processo. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de transparência e trabalho técnico. Deixa a polícia investigar, deixa o Ministério Público investigar, deixa quem quiser investigar, mas o resultado tem que ser feito em bases técnicas. E aqui no governo do estado, o governador Pedro Táxi também teve um papel fundamental nisso. De imediato ele convocou as principais lideranças e secretários envolvidos nisso. Fizemos uma reunião de trabalho de emergência para vermos e tomarmos pé do que estava acontecendo. A Acrimate foi convidada a participar dessa reunião junto com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a SEDEC, o INDEA, o Ministério da Agricultura aqui no estado de Mato Grosso, a Delegacia Regional. Identificamos, acompanhamos o que vinha sido feito pelo Ministério da Agricultura, passamos um checklist nas ações de defesa sanitária estadual que vêm sendo implementadas, e estamos acompanhando isso para e passo. Eu venho dizendo que essa crise tem 4 impactos, Antero. Tem o impacto da surpresa, o da raiva, o de procurar culpados e o de procurar oportunidades. Nós já estamos saindo de procurar culpados, agora nós temos que identificar oportunidades. Mato Grosso, de novo, tem o maior rebanho comercial do Brasil, somos o 2º maior exportador de carne do Brasil, não tivemos nenhuma indústria citada ou envolvida ou investigada nesse episódio da Operação Carne Fraca. Temos aqui o único instituto de promoção de carne bovina do Brasil e o 6º do mundo, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, uma iniciativa do governo do estado em parceria com a Associação dos Criadores de Mato Grosso e com o Sindicato das Indústrias Frigoríficas do estado. Aliás, este é o 6º instituto do mundo, sendo que os outros 5 são nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Uruguai. E o que faz esse instituto? O grande objetivo dele é o de promover a carne bovina mato-grossense. Por exemplo, o conteúdo daquela caixa, aquela caixa que foi entregue ao presidente Temer com a carne de Mato Grosso, recebe o selo do Instituto Mato Grossense da Carne. Nós queremos que este selo seja reconhecido no Brasil e no mundo inteiro como um selo de qualidade, como um selo de origem, como um selo que onde a gente vê aquilo nós vamos lembrar
que aquilo foi produzido aqui no nosso estado. Eu, como consumidor, onde é que eu compro uma caixa daquela que foi dada pro Temer? Você compra em quase todos os supermercados do estado. Aquele produto, a caixa você não compra. Você compra o que vem dentro da caixa. Aquela caixa é uma caixa comemorativa. O produto vem com o selo. O lançamento oficial, para você ter uma ideia disso, vai acontecer na loja mais moderna do Carrefour no mundo, que é uma loja que o Carrefour está inaugurando agora, lá em São Paulo. O Carrefour reestruturou toda uma loja, que vai ser a loja mais moderna do mundo. Isso já foi acordado, inclusive, com o vice-presidente do Carrefour, quando ele veio aqui visitar Mato Grosso alguns meses atrás. O que nós queremos com isso? Nós queremos mostrar para o mundo inteiro de que a carne de Mato Grosso é confiável, a carne de Mato Grosso tem qualidade, o consumidor que vê aquele produto reconhece ali qualidade, com rastreabilidade, isso é importante, mas principalmente nós precisamos olhar para o consumidor brasileiro. O grande consumidor do Brasil é o consumidor brasileiro. 80% do que nós produzimos é consumido pelo consumidor brasileiro. 20% é exportado. É que esses 20% agregam muito na operação do pagamento do gado, do pagamento da carne. Mas o grande volume consumido é consumido aqui dentro. Por que não privilegiar o consumidor brasileiro com toda essa qualidade e principalmente, eu falava no início, com preço? Por que é que uma picanha nos Estados Unidos custa $10, uma picanha aqui custa $30? Qual o erro dessa operação? Será que nós não estamos privilegiando o sujeito errado? Agregar valor, selecionar cortes para alguns mercados, isso é válido, é legítimo. O que nós não podemos é continuar prejudicando o consumidor de Mato Grosso e brasileiro, como vem sido feito, principalmente. E preço é fator determinante, né, Luciano, para o consumo, para limitar o consumo. Lógico. Ou ampliar o consumo. Sem dúvida, Mauro. Uma das justificativas para essa diminuição do consumo de carne, sem dúvida nenhuma, é o preço. É o preço. E quando você compara isso com os concorrentes da carne bovina, com o frango, com o suíno, com o peixe, há 10 anos atrás nós só comíamos peixe lá na Bom Sucesso Beira-Rio. Hoje você vai em qualquer supermercado de Cuiabá, você encontra peixe cortado, empacotado a vácuo, limpo, com carimbo de inspeção federal. As coisas mudaram e nós precisamos modernizar e aproveitar tudo isso que aconteceu. Aí explica um pouco essa queda de 10 quilos ano. Uma das justificativas, sem dúvida nenhuma, é isso. Sem dúvida nenhuma é o preço. Agora, diretor, com relação ao produtor que está lá na base de tudo isso, né? É o que vende o gado mais em conta, é o que produz, faz o ciclo girar, mas é o que na ponta menos, é o que ganha menos, né? Essa crise já chegou lá no campo, já chegou lá para esse produtor? Infelizmente já chegou. Nós vivemos a pecuária de corte brasileira, ela é, como eu disse, uma cadeia. Existe o produtor, existe a indústria frigorífica que desmonta este animal que foi entregue pelo produtor, e existe o setor atacadista e varejista que chega até o consumidor final. Além disso, tem todo o pessoal de insumos, de suplemento, de pastagem, enfim, é um negócio muito grande, né, que movimentou no ano passado só de carnes 14 bilhões de reais no Brasil. É muita coisa. Mas infelizmente quando a corda arrebenta, sobra sempre, eu brinco que sobra sempre pro estagiário, sobra sempre pro mais fraco. Nesse caso, o pecuarista. Quem paga é o pecuarista e o consumidor. Será que o consumidor vai ser beneficiado de todo este volume que não está sendo exportado? Por que é que a carne até agora não caiu um centavo no supermercado, no açougue da esquina? Mas a arroba tá despencando. E a arroba nominalmente já teve frigorífico, como é o caso da JBS, que paralisou os abates no Brasil inteiro. Já teve frigorífico, como é o caso do Marfrig, que está tentando comprar boi no estado de Mato Grosso, pagando R$5 a menos do que pagava de quando começou esse negócio. Isso é absurdo. Quer ganhar dinheiro com a crise. Exato. Quer ganhar dinheiro com a crise. Especulação, né? Não, o cara faz a malandragem, o funcionário dele é flagrado em esquema de corrupção com o funcionário do Ministério da Agricultura e ele ganha com a crise. Aí ele para de comprar e ele ganha com a crise, e o governo brasileiro não faz regra nenhuma para tirá-lo do mercado ou para diminuir o tamanho dele no mercado. E o pecuarista tem todos os insumos para serem pagos, né? E outra, ontem, por exemplo, nós tivemos uma ligação de um produtor que tem o seu custeio vencendo no Banco do Brasil.
Porque tudo é programado. Numa atividade de pecuária, onde o animal demora 3 anos para ser abatido, o produtor precisa se programar. Ele programou vou abater o meu animal na sexta-feira, vou vender à vista, receber o meu dinheiro na segunda-feira, na terça-feira eu pago o banco. Ele não abateu na sexta-feira, ele não vai ter o dinheiro na segunda, ele não vai pagar o banco na terça. Quantos produtores estão nessa situação? Quantos produtores que não tem o banco, mas tem o sal mineral, tem o funcionário para pagar, tem o custeio da operação dele, do seu negócio para pagar? Isso é uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo, nós estamos lidando com uma atividade que mexe com um ser vivo. Poderia ser pior? Muito pior. Por exemplo, no setor de aves e de suínos. A ave tem dia para sair do sistema de criação, né? Do galpão. Cada dia que passa ali é prejuízo e grande para o produtor de ave. Ontem eu estava lendo lá na cidade de Goiás, onde teve o problema com a BRF, eles não sabem o que fazer com 150 mil perus. O que fazer com um negócio desse? Não vai ser abatido? Não vai ser abatido porque a fábrica está interditada. E o peru ele foi produzido porque tinha dia para ele ser abatido. Olha o tamanho do problema que nós estamos lidando. E o Natal está longe ainda, né? Infelizmente. O Natal está longe. Tá, Luciano Vaccari, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM à sua disposição e você sempre precisa estar mais próximo, voltar aqui, falar dos problemas dos criadores de Mato Grosso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antero, obrigado, Mauro. Bom dia, amigos da Capital FM. É sempre uma satisfação e nos convoque sempre que necessário. Ontem eu estava escutando quando você nos convocou. Aqui estamos a postos e à disposição para esclarecer o cidadão do estado de Mato Grosso. Obrigado, Antero.